Fala galera, um abraço a todos, passando aqui para a gente tratar dos jogos de ontem, né, dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Uma tarde e noite realmente muito ruim para o torcedor baiano, porque à tarde o Vitória entrou em campo contra o Corinthians e terminou perdendo por 2-1 para a equipe do Corinthians. Não foi um bom jogo do Vitória, o Vitória não jogou bem. Vamos lembrar que o Vitória teve um gol a seu favor logo no início do jogo. O goleiro do Corinthians foi sair numa bola ali, ele foi, não sabia se dava o passe ou se, sei lá, se tocava a bola, terminou tocando errado para o meio da área, nada a ver, não tinha ninguém do Corinthians ali, e o Alejandro estava bem posicionado, só fez encaixar a bola para o gol, fazendo 1-0. Mas a partir dali o Vitória deu muita liberdade ao time do Corinthians. A marcação do Vitória foi muito frouxa dentro do jogo, deu toda a oportunidade e possibilidade do Corinthians jogar futebol. O Vitória poderia ter feito uma marcação muito mais avançada, né, dos zagueiros do Corinthians, nada disso. Os zagueiros do Corinthians tiveram toda a liberdade de sair para o jogo. O Vitória só começava a marcar mais forte no meio de campo, e ali o Corinthians já tinha quebrado a primeira linha do Vitória, e aí chegava com muita qualidade. E assim, tem jogadores dentro do futebol que você não pode dar espaço para ele. No Corinthians é o Garro. O Garro, apesar de não ter feito uma partida extraordinária ontem contra o Vitória no Barradão, mas é um jogador que, se você der o espaço, ele é inteligente. E os 2 gols que o Corinthians fez partiram de passes do Garro. O primeiro passe, o encaixe que ele dá e no momento certo para o Yuri Alberto, porque ali se ele atrasa 1 milésimo de segundo e o Yuri Alberto ia estar impedido. Então, quando a bola chega nele, ele já tem a percepção da corrida do Yuri Alberto, mete a bola pelo lado do zagueiro do Vitória, o Yuri Alberto pega de perna esquerda, no canto direito, chute forte do Lucas Arcanjo, fazendo o gol da equipe do Corinthians, e ali empatou, né? E você não viu uma reação do Vitória. Instintivamente, o que a gente vê no futebol é quando o time está jogando dentro de casa, com o apoio da torcida do Vitória que estava ontem lotando o Barradão, era o Vitória crescer dentro da partida, partir para cima, né, do Corinthians. Mas não foi isso que a gente viu. Uma hora ou outra, sim, o Vitória foi lá, tentou uma jogada de beirada de lado, principalmente pelo lado direito. Ontem o Vitória sentiu muito, né, a ausência do Lucas Esteves, né? Mas no lado direito o Cáceres foi algumas vezes, inclusive na linha de fundo. Teve uma que ele finalizou, a bola bateu no zagueiro do Corinthians e saiu. Mas o Vitória sofreu muito ontem porque o Mateuzinho não entrou no jogo. Ontem não foi um jogo bom do Mateuzinho. Não sei se ele se sentiu incomodado com alguma coisa, né? Mas a gente não viu uma vibração do Mateuzinho. O Mateuzinho é aquele jogador que arrasta o time do Vitória da defesa para o ataque. O Luan muito mal também, o volante do Vitória, errou praticamente tudo que fez. Ainda foi desleal numa jogada com o jogador do Corinthians, poderia ter sido expulso ali, correu perigo, né? O Luan me parecia um pouco pesado, meio que fora de ritmo do jogo. E aí o Corinthians cresceu muito ali naquela parte onde ele joga, o Luan. E quando essa bola chegava, que era para aparecer o Mateuzinho, para criar as jogadas, porque o meio de campo do Corinthians é um meio de campo alto e forte, o Mateuzinho não apareceu dentro da partida. E quando ele não aparece, o time do Vitória não consegue fazer um grande jogo. E aí o Corinthians foi se enchendo, né, dentro da partida, foi criando as possibilidades. O Vitória, uma hora ou outra, tentava com o Mosquito principalmente, que fez um bom jogo, o Mosquito. E aí vem a parte crucial onde eu quero chegar. O Vitória teve, quando estava 1-1 o jogo, a possibilidade de fazer 2-1, e a gente sabe quando acontecem esses momentos, né? Está 1-1, o time adversário está crescendo, está melhor dentro da partida, você faz 2-1, ele se abate dentro do jogo. E o Mosquito, estava ele e o gol aberto para fazer o segundo gol do Vitória. Ele se precipitou, chutou no meio do gol e deu a chance do Hugo, goleiro do Corinthians, voltar. E nessa volta do Hugo, ele pegou a bola e o Mosquito tinha o canto direito do goleiro todo aberto para ele fazer o gol. Ele terminou chutando em cima do goleiro do Corinthians e terminou perdendo aquele que seria o segundo gol do Vitória, que daria uma tranquilidade melhor para o Vitória. O Vitória iria ter um conforto melhor dentro do jogo. Aí só fez piorar. O Vitória baixou um pouquinho suas linhas, o Corinthians cresceu dentro do jogo, e aí mais um lançamento do Garro. Ele encontra o Memphis Depay dentro da área num belo passe, e o Depay pega a bola entre o goleiro Lucas Arcanjo, faz
o segundo gol do Corinthians, aí o Carpini começa a mudar, colocou 4 atacantes, com mais Mateuzinho no meio de campo, praticamente 5 atacantes, mudou totalmente seu sistema de jogo para tentar empatar o jogo, mas aí não deu tempo, porque o Corinthians tem uma boa defesa, é um time que marca muito bem no seu meio de campo também, suas cabeças de área. Então o Vitória perdeu um jogo, perdeu uma sequência, que o Vitória vinha de 3 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro, ganha o jogo de ontem, dá um refresco extraordinário ao time. Agora o Vitória vai ter que sair, vai pegar o Criciúma fora de casa, e como o Vitória tem jogado bem, né, tomara que essa derrota de ontem não abata os jogadores, porque a gente percebe isso também. Às vezes o time está bem, perde um jogo, cai a confiança do time, cai a confiança dos jogadores, e isso pode prejudicar o Vitória na sequência do campeonato. A gente espera que não, até porque o Criciúma não é esse grande time todo, tanto é que está brigando aí também pela zona de rebaixamento, só que é um jogo, mais uma vez, de 6 pontos para o Vitória. A Vitória sabe disso. Ganhando do Criciúma faz 3 pontos e evita que o Criciúma, que é um adversário direto, faça 3 dentro do campeonato. Então a Vitória perdeu por 2-1 ontem no Barradão. No jogo de fundo foi pior ainda, que o jogo de fundo, o Bahia jogou contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. O Bahia, que a 1 minuto de jogo conseguiu fazer o seu gol, uma jogada rápida, uma bela jogada inclusive do Lúcio, né? O Lúcio leva o zagueiro adversário em 2 toques, né? Inclusive um por cima do jogador, vai na linha de fundo, olha a entrada do Cauli, mete a bola para a área, e Cauli de perna esquerda na chegada do goleiro. Por incrível que pareça, né? Cauli, que estava sem velocidade, sem dinâmica no jogo, teve velocidade nessa jogada, teve dinâmica, e de perna esquerda botou no canto do goleiro, fez 1-0. Apesar do Bahia não estar fazendo um grande jogo, né? Mas teve 3 boas oportunidades nos primeiros 15 minutos. Logo depois desse lance, houve um lançamento para o Cauli. Cauli entra, ele e o goleiro pelo lado esquerdo. Ali dá uma cavada por cima do goleiro, tentou chutar forte no meio do gol. O goleiro faz a defesa, evita o segundo gol do Bahia. E logo depois teve mais uma boa jogada, o lançamento que vem do lado direito do Lúcio. Era para a bola passar para o Juba, Everton Ribeiro estica a perna para tentar dominar, entraria também na cara do gol. Só que quando ele tenta dominar, a bola espirra, e aí o Bahia perde um grande contra-ataque. Já naquele momento, o Juventude era melhor do que o Bahia, já tocava mais a bola, já chegava com muita agressividade, né, no ataque. E o Bahia muito falho na marcação. Caio Alexandre mal na marcação, não conseguia marcar. O Bahia dava muito espaço ao time do Juventude. Os jogadores do Juventude, meio de campo do Juventude, com o Jadson, com o Mandaca, com o Edson Carioca, o Lucas Barbosa, o próprio Gilberto no ataque. Teve um lance num cruzamento, onde o Gilberto machuca, inclusive, né? Ele sai do jogo, um cruzamento que a bola passa na frente de todo mundo, o Gilberto tenta fazer o gol, não acha a bola, mas o Bahia deu um vacilo tremendo dentro do jogo, sobretudo a nível de marcação, e permitiu para o time do Juventude fazer o seu gol de empate aos 33 minutos. O time do Juventude faz o seu gol e aí acaba desarmando o time do Bahia no segundo tempo, com o jogador, como nós falamos aqui, o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa fez o gol aos 29 e o jogador que entrou no segundo tempo, inclusive, Taliari, né? Foi o Taliari que aos 33 decretou o resultado final para a equipe do Juventude. No primeiro tempo, o Juventude já merecia vencer o jogo, jogou melhor do que o Bahia no primeiro tempo, apesar do Bahia ter feito o gol e ter tido essas 2 grandes oportunidades que eu falei. O time do Juventude, no primeiro tempo e no segundo, meteu 3 bolas na trave do Bahia. Vejam como o Bahia facilitou a nível de marcação o time do Juventude jogar. No segundo tempo, da mesma forma, o time do Juventude continuou pressionando. No intervalo do jogo, o técnico Fábio Matias, do Juventude, colocou o Nenê e colocou o Ruschel também, lateral esquerdo. E a gente falava naquele momento, não é possível que o Rogério não está enxergando, o time está mal na marcação, por que não botar, inclusive, não só um, mas 2? Teria que entrar ali o Acevedo e o Iago Felipe. Aliás, aos 30 minutos do primeiro tempo, eu estava comentando ao jogo ontem pela Itapuã FM, eu dizia assim, se eu sou o Rogério Ceni, eu entraria com o Acevedo logo ali para consertar o meio de campo. Eu estou ganhando o jogo, estou jogando na casa do adversário, sabe? Eu faço logo isso, eu coloco um homem de marcação, porque o Acevedo ele não só marca, ele sabe sair para o jogo, mas ele marca muito mais do que Caio Alexandre, do que qualquer um ali no meio de campo do Bahia.
Aí veio o segundo tempo, Rogério não modificou, o Juventude trouxe o Nenê, que tem muito mais qualidade, porque o Juventude no primeiro tempo ele talvez não tenha conseguido fazer o gol, porque na hora do homem que pensa, né, aquele homem do meio de campo que coloca o seu companheiro na cara do gol, não tinha o Nenê. E o Nenê faz isso, e o Nenê entrou no segundo tempo, conseguiu arrumar, ajustar tudo ali no meio de campo, e o Rogério com braços cruzados, vendo tudo acontecer dentro de campo, sem reagir nas modificações. Quando foi reagir nas modificações, na minha opinião, mudou errado. Coloca o garoto Thiago, 17 anos, não tem nada a ver de entrar no jogo desse, jogo duro, difícil para o Bahia. Colocou Everaldo, tirou Ademir, não que Ademir estivesse fazendo uma grande partida, mas você tirar o Ademir para botar um Everaldo junto com o Lúcio no ataque, mais o Thiago pela ponta esquerda, nada a ver. Então, mais uma vez, Rogério Ceni errou no time do Bahia, nas suas modificações, na postura do time dentro de campo. O que a gente percebe é que o Bahia começa de um jeito o jogo e termina do mesmo jeito o jogo. Não tem modificação tática, ele não muda o sistema. Por exemplo, vou botar mais um zagueiro aqui para dar uma consistência defensiva melhor. Não, vou botar mais um volante. Não, ele não muda. O time do Bahia é o mesmo time do começo ao fim. E ontem, mais uma vez, o grande responsável pela derrota do Bahia, primeiro, que o Bahia jogou muito mal o jogo todo, os 90 minutos. O Bahia não fez um grande jogo. Segundo, as modificações de Rogério Ceni. O Bahia marca com o olho o adversário faz o que quer dentro de campo, porque o Bahia não consegue marcar próximo ao adversário, não consegue se compactar. Quando o Juventude empata o jogo, que ele recua um pouquinho, isso é instintivo, né? E compacta atrás, que o Bahia consegue um pouco avançar suas linhas, o Juventude estava bem compactado lá atrás, marcava bem, saía nos contra-ataques, até que na hora do lançamento fez aquele segundo gol, já era 33 minutos do segundo tempo. Então, a péssima partida do Bahia, mais uma. Rogério Ceni fala de falta de confiança dos jogadores, e é verdade. Antigamente era falta de confiança praticamente mais no Cauli, agora você acompanhou no jogo de ontem, falta de confiança no elenco todo, mas a falta de confiança vem dos péssimos jogos que o Bahia está fazendo, né? Dessa teimosia do técnico Rogério Ceni em manter jogadores que não estão jogando nada dentro do time titular, e outras coisas mais, a questão do modelo tático, a questão das mudanças mal feitas, de jogadores que estão jogando bem, ele deixa no banco, não bota para jogar de titular. Então foi realmente uma tarde e noite de ontem terrível para o futebol da Bahia, e Bahia e Vitória amargaram derrotas dentro do Campeonato Brasileiro. O Bahia está na 8ª posição, perdeu uma posição para o Cruzeiro, e agora vai ter que se virar com o Palmeiras no próximo final de semana para tentar ficar ali colado nessa zona de pré-Libertadores, e o Vitória tem que voltar a ganhar para sair dessa confusão lá de trás de zona de rebaixamento. Gente, um ótimo domingo a todos, viu? Seu dia seja maravilhoso, aproveite esse belo dia de sol e curta o seu dia. Que Deus abençoe a todos. Tchau, gente, até a próxima.